Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje quero refletir um pouquinho sobre o Evangelho de domingo, o domingo de hoje, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 37. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Então Jesus diz: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, um traço que seja da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e o ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelo juiz. Aquele que disser a seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então venha fazer a sua oferta. Entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao ministro e seja posto em prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás antes que teras pago o último centavo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranque-o e lance-o longe de ti, porque é preferível perder um só de teus membros do que o corpo inteiro seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corte-a e lance-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a teu corpo inteiro seja tirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que rejeita sua mulher e a faz tornar-se adúltera, a não ser que trate de um matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, que é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco. Dizeis somente sim, se sim, e não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. O Evangelho de hoje deixa bem claro para nós que Jesus Cristo não veio para abolir a lei dos profetas, mas ele veio para aperfeiçoá-la. Sabemos muito bem que a lei no Antigo Testamento, ela veio para, de uma certa maneira, para fazer com que os povos de Deus não se assemelhassem em costumes, em maneiras de se comportar iguais, parecidos com o povo que não era o povo de Deus, que era o povo pagão. Então, a lei no Antigo Testamento ela servia mais como um manual, regras a serem seguidas. Cristo instaura uma nova lei perfeita, que é a lei do Espírito Santo. Essa lei do Espírito, onde somos guiados pelo amor divino, pela graça, nós temos mais força para lutar contra o pecado. E muito mais do que um manual de vida, nós temos um exemplo a ser seguido, que é o próprio Cristo. Jesus Cristo,
como diz lá em João 1, em João capítulo 1, ele é o verbo divino, a palavra de Deus que se encarnou. Sendo Cristo a própria lei perfeita, sem mácula, divina, ele nos dá o exemplo de como nos devemos comportar, de como que nos devemos agir. Então, a lei da antiga aliança, ela tinha algumas falhas, porque ela foi feita para aquele momento em específico. Ela é muito importante, mas Jesus Cristo com ela se torna perfeito. Tudo aquilo que Cristo toca, renova, tudo aquilo que sai da boca de Cristo é perfeito, é belíssimo. Por isso que Jesus Cristo, ele pega a lei que foi feita para aqueles homens de coração mais duro, onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre os corações, igual hoje temos a graça de termos o Espírito Santo em nosso meio, pelo batismo, pela graça que Jesus Cristo nos dá, onde foi necessário que ele morresse para que o teu Espírito fosse derramado sobre nós, morreu, ressuscitou, e em Pentecostes derramou o teu Espírito Santo, e no batismo, quando fomos batizados, em nós Deus se faz presente, se faz morada. O nosso coração, pela essa graça de Deus, consegue ficar mais sensível à voz do bom pastor, aos mandamentos do Senhor. Por isso que hoje, muito mais do que matar um ser humano, por exemplo, Jesus fala que você não deve nem sequer brigar, xingar, se irar, gerar discórdia, divisão, confusão. Jesus Cristo quer nos fazer semelhante a Ele. No projeto da salvação, Jesus nos apresenta um caminho de perfeição, onde esse caminho é Ele próprio, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho. E a maior maneira da gente encontrar a verdadeira paz do coração, a verdadeira alegria, é comportar-se como Jesus Cristo e comportar-se como os santos e santas de Deus que vivenciaram a sua vida no amor divino. São Paulo já diz isso lá em Coríntios, na sua carta aos Coríntios. Sejam meus imitadores, pois eu imito a Cristo, pois eu sou imitador de Cristo. Então, Jesus faz esse contraponto entre a antiga e a nova aliança. A antiga lei e a nova lei. A antiga lei era uma lei mais humana, feita para homens de cabeça dura. E na nova lei, aperfeiçoada, a lei do Espírito Santo de Deus, onde Jesus Cristo, além de certa maneira, impor sobre nós, falar, propor a nós essa lei que aparentemente é mais difícil de ser seguida, ele nos dará a graça do Espírito Santo para seguirmos. Ou seja, nós não estamos mais sozinhos. Não somos mais como quimeros animais guiados pelos instintos. Agora temos acesso ilimitado à graça divina, ao Espírito Santo, para agir conforme Jesus Cristo agia. Para agir conforme Jesus Cristo agia, falava, exercia o seu ministério. Somos chamados a ser cristãos. E ser cristão é ser um novo Cristo no mundo. É ser luz para as pessoas. Então, Jesus Cristo, ele não vem para destruir a lei, mas ele a aperfeiçoa, ele a melhora, ele dará a ela um grau maior de perfeição, porque a lei, a palavra de Deus, é aperfeiçoada, é perfeita em Cristo Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne. Então, como que nós podemos vivenciar essa graça, vivenciar a palavra, de maneira que Jesus falando é tão lindo, mas no dia a dia sabemos que é tão difícil? Por meio da oração, da penitência, de uso constante dos sacramentos, sendo da reconciliação, confissão, seja da comunhão. Através dessa graça, desses canais de graça que Deus nos dá, nós conseguimos ter mais força para lutar contra o homem velho, contra o pecado. E é somente através disso que a gente consegue ser um novo homem, uma nova mulher em Jesus Cristo. Porque muitas vezes somos como a antiga lei.
a lei mais olho por olho, dente por dente. Hoje, Cristo nos chama a oferecer a outra face. Então, perceba que essa nova lei de Cristo, ela é perfeita. E não é que ela vai nos transformar em seres passivos, frágeis, muito pelo contrário. Ela faz com que nós tenhamos uma dimensão maior do que é a nossa existência, do que é a vida humana, que vai muito além do que os olhos podem ver, que os ouvidos podem ouvir. Então, Jesus Cristo nos apresenta esse novo projeto de vida que é guiado perfeitamente para o céu. Esse novo estilo de vida que é guiado perfeitamente pela sua cruz. É o caminho que devemos seguir. A cruz que tem uma haste vertical, apontada para o céu, que é onde devemos sempre manter o nosso coração, o nosso olhar fixo, mas também uma haste horizontal, onde a nossa missão, a nossa vida se dá nesse mundo presente, nesse tempo transcorrido. Então, Jesus Cristo nos convida a que sede perfeitos, sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E de que forma? Cumprindo a lei, seguindo a graça do Espírito Santo. E dessa maneira, caminhando com Jesus, abraçando nossa cruz, seguindo os passos de Cristo, nos momentos difíceis, nos momentos de júbilo, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, nós conseguiremos chegar ao tão sonhado céu, a tão sonhada coroa da vitória. Por isso, combata o bom combate. Complete a corrida e guarde a fé. Viva sua fé intensamente, assim como São Paulo dizia. E siga as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porque são palavras de vida eterna. São palavras que nos guiam para uma vida plena, para uma vida feliz. Que assim seja e que Deus abençoe grandemente a cada um de nós, a sua vida, o seu coração, e que Ele, pela graça do Espírito Santo, te dê força para seguir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos nós, que Deus nos abençoe. Amém.